a todos que estão nos assistindo. Bem-vindos ao programa Arrochunó. O entrevistado da noite de hoje se chama Jonas Buttini, ele é da cidade de São Paulo, fez faculdade de Sociologia pela UNIP, Universidade Paulista. Jonas Buttini é o criador do grupo do Facebook chamado FEB, Força Expedicionária Brasileira, que já conta com mais de 20 mil membros, né? E ele vai estar contando um pouco sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, suas contribuições, né? E o seu legado histórico. Jonas, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito participar aí da entrevista. Tenho certeza prazer. Que vai ser de grande ajuda e o pessoal vai gostar bastante. Com certeza, com certeza. Bom, antes de tudo, para aqueles que não conhecem ou não sabem o que é a FEB, explica aí para a gente o que é a FEB que eu estou falando. Sim, sim. A FEB, né, é a sigla, né, da Força Expedicionária Brasileira, né, que é o grupo de brasileiros que atuaram durante a Segunda Guerra Mundial. Certo. Então, foi dado esse nome, FEB, exclusivamente para esses soldados que estiveram na Segunda Guerra. Exato, exato. É a sigla, né, de Força Expedicionária Brasileira. FEB, a FEB. Certo. O brasileiro é visto como alguém que faz graça de tudo, né? Inclusive, uma das fotos bem conhecidas do Brasil na Segunda Guerra Mundial é aquela em que aparece o soldado todo sorridente, segurando o armamento, onde está escrito a seguinte frase na munição: a cobra está fumando. Bom, justamente o símbolo da munição, aliás, justamente o símbolo da Força Expedicionária era uma cobra fumando. De onde foi que surgiu essa ideia? Pois bem, né, realmente o brasileiro tem essa característica de levar o bom humor, né, até mesmo num cenário de adversidade, né, e terrível, né, como são os conflitos, né, como foi a Segunda Guerra Mundial, né. Então essa nossa maneira, né, de agir, né, esse nosso bom humor, etc., não tem fronteiras, né? E durante a guerra, né, essa expressão a cobra vai fumar ou a cobra está fumando se refere ao fato de que grande parte da população achava impossível o Brasil adentrar esse conflito a nível mundial, né? Então eles falavam que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, né? Então a cobra fumou, né? Para o desespero de muitos, né? Principalmente para as tropas do eixo, né? Os alemães e os italianos, a cobra fumou. Então você acha que foi uma provocação fazer uso dessa frase? Ah, com certeza, né? É aquele gostinho, né? De eu tenho razão, né? Então, se era um lema, né? É mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Com certeza, quando os pracinhas estão lá na Itália, né? Combatendo os alemães ali, e dentro do conflito, e poder dizer a cobra tá fumando é algo muito interessante, né? Demonstra o heroísmo e o bom humor dos nossos soldados. Antes de prosseguirmos para outra questão aí sobre o Brasil na Segunda Guerra, primeiro me explica aí quando foi que surgiu a sua ideia de criar o grupo no Facebook, FEB, Força Expedicionária Brasileira. Ah, que legal você tá. O que o motivou, né, a criar esse grupo? Sim, 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 sim. Ah, eu desde pequeno sempre gostei do tema de história, né? Quando eu era pequeno, eu sempre quis, de certa forma, ser professor de história, né? Sempre gostei muito dessa matéria. E por parte da família do meu pai, né? Eu tenho um bisavô que fez parte, né? Não da FEB, mas ele era da artilharia, né? Ele era da artilharia antiaérea. Ele ficou estacionado ali em Fernando de Noronha, né? Protegendo a nossa costa durante a Segunda Guerra. Então, sempre, desde pequeno, eu tive contato, né? Com esse tema, com essa matéria. E o tempo foi passando, né? Eu lá nos meus 13, 14 anos, eu já tinha páginas de humor na internet, né? Então eu criei uma página, né? E posteriormente um grupo em homenagem aos nossos pracinhas, né? Então esse projeto foi crescendo, crescendo e tomou uma proporção enorme, né? E hoje já é totalmente automático, o pessoal já entra, já compartilha esse tipo de conteúdo, né? E isso começou em 2014, né? Então, de lá para cá, desde meus 15 anos, hoje eu já tenho 21 anos,
eu venho levando à frente esse projeto, né? Sempre querendo avançar mais, porque os nossos pracinhas, nossos antepassados, né? Eles merecem esse reconhecimento, que eles fizeram parte de algo grandioso, né? Que foi a libertação do mundo desse mal que assolou o nosso século, que são essas doutrinas totalitárias. Então você acha que, de certa forma, o seu avô foi influência para a criação do grupo aí? Ah, com certeza, né? Porque meu pai sempre focava nesse tema, né? E meu pai também serviu no exército, de coisa, então eu sempre tive bastante contato, né, com essa área, né, de nacionalismo, né? Então, desde pequeno eu era levado em desfile militar do 7 de setembro, né? O de 9 de julho, que tem aqui em São Paulo. Então, eu tenho um contato bem legal com essa área e faz de coração, né? Vale tudo, né? Para homenagear os nossos heróis, né? Que é um país É, que não conhece seu passado, não reflete o presente, então não tem como ter um futuro. isso. É interessante isso aí, porque aqui mesmo, próximo à cidade onde eu moro, tem uma cidade serrana chamada Martins, e lá teve um dos combatentes, que inclusive morreu já no finalzinho da guerra, já estava nos últimos dias. Ele foi o único que não retornou do grupo dele, morreu lá em combate. A casa Pena, dele, pena. isso, a casa dele agora é um museu, e mais interessante que até há pouco tempo atrás, ou seja, até uns 5 anos ou um pouco mais, eu nem sabia da existência disso. Você Sim, acha sim. que não tem essa divulgação, tá entendendo? Você acha que isso se deve a quê? Ah, e o nosso país, né, infelizmente, ele não, nossa população não tem um contato, né, com o passado, né? Infelizmente, muitas pessoas não sabem nem as histórias dos próprios parentes, né, dos próprios familiares, né, não sabem de onde veio seus avós, né, ou até mesmo seus pais que se expor de mais de idade, né? Então eu vejo, infelizmente, na nossa cultura um descaso com o passado, né? E isso, infelizmente, afeta tudo, né? Porque o homem é um ser político, né? Um homem é um ser histórico. Então, quando ele não reflete essas coisas que têm uma importância enorme, ela se reflete em todas as áreas, na política, na educação, em onde quer que seja. Então, eu acho muito triste, né, esse assunto não ser massificado, né? Porque a gente vê tanta porcaria por aí, né, que é divulgada, né? E muitas vezes essas porcarias têm até mesmo financiamento público. E isso é muito triste, né? É uma desonra à nossa história, que a nossa história é riquíssima. O Brasil é um país muito rico, né? Seja em natureza, seja em riquezas naturais, em história é inimaginável. O Brasil é um berço de gigantes. Seria isso a falta de nacionalismo que não é trabalhado, seja nas escolas ou no país? Falta É, nacionalismo? exatamente. Infelizmente, falta essa noção de patriotismo no nosso povo, né? E o que é patriotismo? Patriotismo é simplesmente a reflexão acerca do passado, né? Acerca das nossas raízes, acerca de onde nós viemos, né? Saber de onde nós viemos é saber onde nós estamos e saber para onde nós podemos ir. Então é muito triste ver que a maioria das pessoas não tem uma noção, né, da grandiosidade, da gravidade do que é esse descaso, né, com o nosso passado, né? Então, isso é muito triste. Por favor, fala aí quais foram as principais batalhas vencidas pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial. As batalhas foram muitas, né? Mas a mais famosa, com certeza, é Monte Castelo, né? Que os americanos tentaram dominar essa região ali da Itália ali por inúmeras vezes, né? Que essa, essa área ali de Monte Castelo e demais regiões fazia parte da defesa gótica, né, da linha gótica ali, que era uma rede de caça-matas para impedir o avanço dos aliados ao norte da Itália, né? Então, essa Monte Castelo, os americanos tentaram inúmeras vezes, não conseguiram. Os brasileiros também tentaram inúmeras vezes, não conseguiram, até que a gente obteve a vitória, né? E isso com sacrifício do sangue, né, do nosso povo, dos nossos guerreiros. Então, é um marco enorme a vitória de Monte Castelo. Então, muitas vezes você fala da FEB, né, imediatamente, olha lá, um amigo aí, o Igor tá gostando da live aí, ó.
É de um Muito bom, cidade do obrigado aí, Igor. Grande cidade do abraço. Marizal, Rio Grande do Norte. Grande abraço, grande abraço. Então, quando você fala sobre a febre, né? Se a pessoa conhece o tema, ela vai imediatamente responder. Conhece a Batalha de Monte Castelo? Então, Monte Isso. Castelo é um marco para a história da febre, né? E existem inúmeras outras batalhas, mas essa Aham. foi a que consagrou, né, a participação do Brasil naquela região. Então, podemos dizer que se o Brasil não tivesse lá, talvez essa região não tivesse sido conquistada. Com certeza, porque a, a bravidade, né, o heroísmo do soldado brasileiro, ele foi exemplar e foi um fator necessário, né, para o êxito da missão, né? E as Então, tanto estratégias que, criadas por eles, né? Esse é o exatamente, diferencial. sim, você vê o nascimento dos batalhões de montanha, né, de guerra de Isso. montanha, por conta dessas batalhas, né, que eram de colinas íngremes, né? Então você tem Monte Castelo, né? Monte Castelo, se você for lá ao vivo, né? Infelizmente eu nunca fui ainda, mas através das fotos dá para ver que é uma subida íngreme e você imaginar que poderia ter armas e tinha, né, armas ali em cima atirando para cima de você é realmente algo assustador. Então, o heroísmo do soldado brasileiro é algo definitivo para o êxito da missão. Vocês que estão nos acompanhando podem mandar seus comentários ou sua dúvida, que estaremos lendo e também será respondido. Continuando aqui, muitos jovens como eu, que cresceram jogando videogames como Call of Duty, Medal of Honor, Battlefield, ou Battlefield, como o povo chama, em sua maioria, esses jogos aí eram da temática da Segunda Guerra Mundial. Porém, o último, por exemplo, Battlefield, ele fez uma bela homenagem aos soldados africanos que contribuíram também na Segunda Guerra, e eu confesso que dessa vez eu tinha certeza que nós teríamos alguma cena, algum capítulo da FEB, dos brasileiros na guerra, mas infelizmente não teve novamente. Na verdade, eu desconheço algum jogo que traz o Brasil na Segunda Guerra Mundial. A que se deve esse fato? Você acha É, que seria até mesmo, como é que eu posso dizer, desconsideração pelo que o Brasil contribuiu por parte ah, dos outros países? eu acredito que pelo fato de quem está desenvolvendo esses jogos, né, esses videogames, são os americanos, né? E eles têm esse senso de patriotismo, de nacionalismo, etc., eles se colocam no centro das atenções, né? Isso não é algo condenável, é algo natural. Então, o que cabe é nós brasileiros, né, desenvolver os nossos jogos, e aí, se nós massificarmos, né, assim como os americanos fazem com os heróis deles, eles massificaram os nós massificar os nossos heróis, né? Eu acho que a gente, né, a gente que tem essa responsabilidade, né? Então eu não acho que é um descaso deles, né? Eu acho que até mesmo quando você vê quando os americanos tratam na questão militar, eles sempre relembram, né, a participação do Brasil, né, que a gente foi um grande aliado, né, para os Estados Unidos, né. A gente teve um papel muito grande na questão também do Mediterrâneo, porque, se eu não me engano, era Fortaleza que foi usado, né, como uma base aérea para enviar suprimentos para o Mediterrâneo, ali para a região do Egito, onde tinha o general Rommel, o alemão, etc. Então, você vê que o Brasil teve uma importância muito grande, né, na primeira fase ali da guerra, já antes de chegar na Uhum. Europa, antes da invasão da Europa, o Brasil já tinha uma importância enorme. Então, eu não vejo com descaso, eu vejo simplesmente como eles estão fazendo, eles que estão fazendo, eles glorificam o nome dos heróis deles, né? Então, cabe a nós lembrar os nossos heróis e estar desenvolvendo e buscar consumir esse conteúdo, porque eu conheço um grupo de jovens que tinha tentado desenvolver um jogo, né, acerca da Segunda Guerra, destacando o papel da FEB, né? Mas infelizmente não tinha recurso suficiente, né? E mesmo se eu consagrasse, né, se fizesse videogame, eu acredito que as pessoas não têm nem noção da existência da FEB, então nem iam procurar para comprar, né? Então a gente tem que fazer um trabalho através de todas as frentes e levar o nome da FEB através de todas as frentes. Assim vamos ter êxito.
Será um trabalho de vanguarda nosso divulgar a ação deles, que infelizmente não tiveram o mérito, talvez, né, que deveriam ter tido. Bom, temos um comentário aqui novo. Leonardo Carvalho escreveu o seguinte: estive lá em Montes e Monte Castelo no ano passado. Impressionante a inclinação do terreno. Exatamente, Leonardo, exatamente. Campos minados e fogos de artilharia. Sim, sim, esse foi um grande problema da Força Expedicionária Brasileira, né? Era o excesso de minas terrestres, né, que utilizavam os alemães, e ela foi o grande responsável, né, não pelo óbito, né, mas pelos ferimentos, né? Então, desmembramento de pernas foi um número alto, e isso é realmente muito triste. Vocês que estão nos assistindo, vocês podem continuar participando com seus comentários ou dúvidas, e Jonas estará respondendo. Continuando aqui, uma outra questão, ainda dentro aí não é sobre jogos, mas na questão dos documentários. Eu mesmo já assisti inúmeros documentários sobre a Segunda Guerra. Os documentários feitos pelos americanos ou outros países. E eu nunca vejo o Brasil sendo mencionado, né? A participação do Brasil sendo mencionada aí. Por que será que isso acontece também? Porque é um documentário que existe história. Claro que eles têm que valorizar seus soldados, como você mencionou, mas não se comenta nada a respeito do Brasil? Infelizmente é como a outra resposta, né? Como são eles que fazem os documentários, eles de certa forma olham para o próprio umbigo, né? Olha que loucura, né? Uma vez eu estava procurando um documentário de Segunda Guerra, que consumo muito conteúdo dessa linha, né? E esse documentário começava com o ataque de Pearl Harbor, né? Que ocorreu em 7 de dezembro de 1941. Só que não foi ali que começou a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 1939. Então você vê como os americanos e os demais estrangeiros olham para o próprio umbigo, né, que começaram o documentário falando, né, quando o país dele começou na guerra, né? E isso, de certa forma, é ridículo, né? Você está fazendo um documentário sobre a Segunda Guerra, você tem que começar do começo, né, sendo bem redundante, né? Você tem que iniciar do começo, né? Então eles começaram a partir de onde atingiu eles, né? Então, realmente é surreal. Mas sobre a Força Expedicionária Brasileira, tem um documentário ótimo, que foi feito há pouco tempo, né, pelo querido Durval Lourenço Pereira, né, que foi Navalha, Batalhão Brasileiro na Linha Gótica. Ele já passou no History Channel algumas vezes. É um ótimo documentário, muito bem feito, e ele é nacional, ele é brasileiro e destaca a atuação da Força Expedicionária Brasileira. Então, o nome é Navalha, um batalhão brasileiro na linha gótica. Então, eu recomendo ao pessoal que estiver assistindo, depois que terminar a live, né, obviamente, a estar assistindo esse documentário, buscando na internet alguns trechos, e vamos ajudar aí o grande papel aí do amigo Durval aí, que fez esse documentário aí, que ele está de parabéns. Só em ele fazer esse documentário, essa homenagem, esse registro importantíssimo já é louvável, né? Bom, um outro comentário aqui de Leonardo Carvalho. Ele escreveu o seguinte: além de Montes e Monte Castelo, quais outras cidades a FEB ajudou a libertar? Você tem essa informação aí disponível? Então, você tem Monte Castelo, você tem... Eu não estou falando na ordem, né? Mas o nome vem à cabeça. Então, Monte Castelo, você tem Montese, você tem Castelo Novo, você tem Rivela, você tem Coléquio, você tem Formigine, você tem Zoca, você tem Barba, você tem Camaiore. Então, são inúmeras cidades. Nessas cidades, né? Olha aqui, que detalhe, né? Nessas cidades, muitos grupos brasileiros vão lá, né? Por questão de estudo. E a presença do brasileiro lá até hoje é algo muito de muito afeto, né, de muito carinho, né? Então eles mantêm vivo, né, lá na cidade deles o dia da libertação que as forças brasileiras libertaram eles dos alemães. Então você tem esse culto que nós infelizmente não temos no nosso país, nessas cidades onde o brasileiro teve um papel fenomenal, né?
porque tinha uma frase, né, que os italianos tinham, que é o seguinte: onde tem brasileiro, criança não passa fome. Porque por mais que a ração dos soldados era pouca, o brasileiro sempre dividiu o seu pão com o próximo, né? Então a gente sempre levou esse espírito cristão, católico, para os italianos, né, os nossos irmãos italianos, sempre dividindo o pão, sempre ajudando o próximo, né, ajudando o necessitado. E isso é algo que marcou muito aquele povo, né? Porque os americanos, de certa forma, dividiam muito a ração, mas o Brasil, por ter esse afeto, né? A gente é um povo mais de calor humano, de afeto, a gente dividiu o pão com aquela população. E isso é algo de muita graça para aquele povo até o dia de hoje, né? Então, se você visitar essas cidades onde os brasileiros foram libertador, você vai ser muito bem recebido e você vai ver ali o perpetuamento do nome da FEB, né? Então, os italianos têm que ensinar nós brasileiros, né? Nós nos esquecemos dos nossos heróis e eles jamais. Ainda dentro desse comentário importante que você falou, em cada local onde o Brasil passou, onde os soldados brasileiros passaram, tem os locais em homenagem a eles, né, de destaque. Sim, E, como sim. você falou, eles têm esse profundo carinho e admiração pelo que o Brasil fez, né? Isso, quer dizer, um Sim, país sim. estrangeiro tem essa consideração por nós, mas não vemos isso aqui no nosso próprio país, né? Lá, inclusive, Infelizmente. tem o dia especial, como você mencionou, onde se comemoram, se agradece, né, o que eles fizeram. É famoso um vídeo, né? É famoso um vídeo na Isso, internet das criancinhas cantando o hino do expedicionário, né? Isso é algo muito exatamente. emocionante. As criancinhas italianas de 5 a 12 anos cantando o nosso hino, a canção do expedicionário com bandeira italiana e brasileira na mão. Enquanto isso, nas nossas escolas aqui, o que as crianças cantam não pode nem ser mencionado. Não, senão o Facebook bloqueia o vídeo. Sim, infelizmente. Então, aí entra justamente nesse fato aí. Será que o que falta nas escolas é matéria sobre esse tema, ou até nos livros de história, estão deixando a desejar esse acontecimento? A que se deve esse fato? Com certeza, né? Porque eu não julgo, né, de certa forma, as pessoas que não sabem, né, da importância do Brasil da Segunda Guerra, né? Porque, de certa forma, eles não foram nem apresentados a esse tema. Eles foram para a escola, ouviram falar de Segunda Guerra Mundial, mas nem sonha que o Brasil participou daquele conflito, que nós perdemos, em média, uns 500 homens, que nós enviamos 25 mil homens para aquela frente de batalha, que a gente teve um papel importante, muito importante, que o brasileiro foi um guerreiro, e infelizmente isso não é retratado nos livros de escola, não é retratado na arte, não é retratado no, no, nos documentários, etc, etc. Então as pessoas são totalmente cegas acerca desse assunto, porque infelizmente não tem nenhum contato. Isso é muito triste, né? Só que isso atende, né, aos planos, né, dos poderosos, né? Porque uma massa ignorante do seu passado, ela é guiada ao Isso. matadouro sem pestanejar, né? A FEB, Força Expedicionária Brasileira, ainda existe hoje? Não, não. E eles estavam na Itália ainda, o conflito tinha acabado, a Segunda Guerra Mundial na Europa terminou no dia 8 de maio de 1945, e em poucos dias a FEB já foi extinguida pelo Getúlio Vargas. Diz alguns boatos, segundo alguns pracinhas, é que pelo fato dos pracinhas ali terem lutado contra o regime fascista, né, e vendo aqui no Brasil um ditador como o Vargas, ao chegar no Brasil, eles iriam elaborar um golpe de Estado para derrubar o Vargas, né? E por conta disso, o Vargas teria extinguido a FEB lá na Europa mesmo. Então eles chegaram aqui ao relento, sem nem fazer parte mais de nenhuma força, né? Então, dizem os boatos que foi por conta disso, né? Se é verdade ou não. Vai ficar sempre essa incógnita aí, né? Sim, Bom, sim. infelizmente a FEB ainda não existe mais, mas é comum vermos grupos como o seu no Facebook, que já tem mais de 20 mil inscritos,
mais de 20 mil pessoas no grupo, alguns museus e até encontros anuais em algumas cidades, de pessoas amantes, né, que respeitam e valorizam o que o Brasil fez, né? Isso é algo bonito de se ver, né? Sim, sim, Bom, com certeza. eu gostaria de saber qual era o contexto geopolítico dos anos 30. Então, tá ouvindo esse barulho aqui? Tá passando um ônibus aqui na minha rua. Ah, Mas vamos continuar, pronto. vamos continuar. Qual, Pois qual, era o, bem, qual era o contexto geopolítico nos anos 30, né? sim, sim. Os anos 30 ele é resultado, né, de crises políticas, né, e econômicas, principalmente pela questão da queda da Bolsa, né, de 29, e isso levou o mundo a um impasse, né, a um cenário de extremos, né, seja para a extrema esquerda, seja para a extrema direita. Você vê ali um caldeirão político, né, que a qualquer momento iria explodir, né, uma bomba que não tem nem um fiozinho para cortar, né? Então você vê na década de 30, né, essa instabilidade internacional, você vê países que sofreram na Primeira Guerra Mundial e que continuaram a sofrer, né, por questões econômicas, de hiperinflação e questões de instabilidade política. E tudo isso leva, né, ao extremismo, né? Todo cenário de instável leva a uma pessoa instável ao poder. Então você vê na Alemanha Hitler, você vê na Itália Mussolini e por aí vai. Então o mundo se tornou um barril de pólvora, né? Que a qualquer momento iria explodir e infelizmente explodiu, como a gente vê no resultado que foi a década de 40. Certo. E quais foram os motivos do conflito? Quais foram Os os motivos, motivos do conflito? o motivo, né, foi que em 1939, né, a Alemanha continuava, né, com a sua política de ter à força os territórios perdidos após a Primeira Guerra Mundial, e você tem movimentos dos alemães contra a Tchecoslováquia, você tem movimentos alemães contra as regiões dos Sudetos, né? Aí você tem a movimentação alemã contra a Polônia, né? E em 1 de setembro de 1939, os alemães invadiram a Polônia, que já tinha um aviso da Inglaterra e da França para não invadir a Polônia, senão eles iriam declarar guerra contra a Alemanha. Isso. E infelizmente foi isso que ocorreu. A Alemanha invadiu a Polônia, a Inglaterra e a França declarou guerra à Alemanha e o resto é história. Isso aí foi, eu acredito que foi uma provocação. Eles disseram, você não passa por aí, não mexa Sim, com sim. eles. Quando. Aí ele disse, já Sim. que só porque você disse isso, eu vou agora, sobe teimoso. É, é que nem um jogo de pôquer, né? Tem muito blefe, né? Hitler, ele É, tinha conquistado a Tchecoslováquia sem dar um tiro. Hitler não deu um tiro, foi só no blefe. Então, a Inglaterra ameaçava, a França ameaçava, ele foi lá e não estava nem aí e deu certo, né? Só que depois não deu mais certo. Né? E aconteceu esse desastre. como foi a posição do Brasil no desdobramento desse cenário internacional? Se o mundo estava sofrendo ali na década de 30, né? O Brasil aqui com Getúlio Vargas estava não sofrendo, né? Ele estava passando por um processo de desenvolvimento, né? Então, o Brasil tem uma importância no cenário geopolítico mundial, que é o de exportador de commodities. Então, ali naquele momento, além de exportador de commodities, a gente estava buscando a nossa industrialização. E com isso a gente se aliou, de certa forma, de ter um alinhamento mais guinado à Alemanha e à Itália fascista, porque esses dois países também estavam passando por uma agenda de nacional-desenvolvimentismo, assim como o Brasil estava sendo liderado pelo Getúlio Vargas. Então você vê um movimento mais pró-Alemanha do que pró-Estados Unidos. Ah, isso é interessante. Pessoal que está nos acompanhando, o entrevistado aqui é Jonas Butin, participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Vocês podem mandar seus comentários ou dúvidas, ele vai estar respondendo aqui. Bom, João,
E aí, como foi a entrada do país exatamente no conflito? Né, como eu relatava há pouco, né, o nosso alinhamento estava mais pró-Alemanha que pró-Estados Unidos, né? Então aí você pode pensar, ué, mas como se deu, a partir de que momento a gente começou a atuar contra a Alemanha? Se Getúlio Vargas tinha uma agenda, de certa forma, mais pró-Alemanha, nosso ministro, né, das Relações Exteriores, né, que era, se não me engano, Oswaldo Aranha, ele tinha um alinhamento maior pró aos Estados Unidos. Então, ele, de certa forma, tentava incutir os ideais americanos no Getúlio Vargas, né, para a gente ter um alinhamento mais pró os Estados Unidos, porém, o Getúlio Vargas continuou com aquele jogo duplo, né? Se os dois estão pagando, né, seja a Alemanha ou os americanos, para as nossas commodities, problemas deles o que eles fazem, né, com a nossa borracha. Se vão fazer arma ou brinquedo, é problema deles, né? O que importa é que a gente está lucrando e a nossa economia está sendo aquecida, né? Então, era um cenário complicado, né? Que politicamente pendia, né, mais a Alemanha, né? Só que você tem aquela política de boa vizinhança, né, encabeçado pelos Estados Unidos. Então você vê a criação do Zé Carioca, você vê aquele famoso vídeo, né, do Pato Donald vindo ao Brasil, né? Aquilo ali é puramente propaganda americana para alinhar os interesses brasileiros à agenda americana. Então você que nós vemos ali é uma tentativa de certa forma desesperada. Por quê? Porque se o Brasil ele é o fornecedor de matéria-prima para o seu inimigo mortal, né? Os Estados Unidos olhando para a Alemanha, você vai querer que seja cortado nessa rede de fornecimento, né? Porque caindo no fornecimento, obviamente, de certa forma cai a guerra, né? Se não é enviada borracha, não tem equipamento. Se não tem equipamento, o soldado vai fazer o quê? Vai com o dedinho na batalha? Não. Então ele precisa desse equipamento. Então, cortando essa rede de fornecimento da Alemanha, você viria uma Alemanha de joelho o mais rápido possível. Então, você tem essa política de boa vizinhança, você tem, de certa forma, promessas e ajudas que os americanos fizeram, né? Então, você tem a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, com dinheiro americano, né? Então, os americanos pagaram o nosso crescimento do desenvolvimento, né, da nossa indústria, e isso nos levou a sair do foco pró-Alemanha para ir tender mais aos americanos. Só que a partir do momento que os alemães viram isso, os alemães eles não tinham uma marinha poderosa como a Inglaterra e os Estados Unidos, né? Então eles não tinham porta-aviões, ou, ou eu não sei falar em português, battleship, navios de guerra, né? Então, isso, né? Então a marinha alemã eles atuavam através de submarinos, né? Os famosos U-boats, né? Que eram submarinos totalmente avançados para a época, de um alcance enorme, e eles jogaram milhares, né, no Oceano Atlântico, né? Para cortar a rede de suprimento aliada que os Estados Unidos estavam enviando para a Inglaterra, né? Porque a Inglaterra estava cercada, a Europa estava na mão do Hitler, né? E a Inglaterra sozinha, né, que é uma ilha, estava sem fornecimento nenhum, e os americanos estavam enviando ajuda, né, os navios com ajuda, só que os U-boats, né, os submarinos alemães, afundavam muitos, né? E ao ver que o Brasil estava pendendo mais à Alemanha, os alemães começaram a atacar os nossos navios, né? Então, você vê no ano de 1942, então nesse tempo aí, muitos navios brasileiros afundados, né? Então você tem imagens de quantos navios brasileiros foram afundados pelos submarinos alemães, é algo muito triste. E você não. Aí você pode pensar, mas eram navios de guerra, né? Quem morreu foi soldado, é esperado. Não, eram muitos navios de passageiros, cheios de civis, alguns com 5.000 civis, né? Isso é muito triste. Você vê o município da época ser extinguido com um torpedo. Isso é algo desesperador. Então, ao ver que nós estávamos pendendo aos Estados Unidos, a Alemanha começou a atacar os nossos navios, né? Não importando se era civis ou não. Eles simplesmente não ligavam. Então, o ano de
41, 42 foi algo muito triste, né? Infelizmente, muitas pessoas faleceram nesses apontamentos. Será que Hitler estava aí ressentido porque ele tinha Eu não certeza estou que ouvindo. Você mutou aí? Eu não tô. ouvindo agora? Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Não? E agora? Sem Não? som, sem som, sem som. Peraí. Ok, eu espero. Consegue ouvir? Não estou ouvindo, não estou ouvindo. Não? E eu não cliquei em nada aqui, então E não agora? sei qual o problema. Não? O seu não tá mutado? Tá não. Deixa eu testar aqui, deixa eu ver um minuto. E agora? Consegue ouvir? Vamos reiniciar a live. Voltamos já.